Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite, amigos. Que Deus abençoe todos. Ficamos na paz de Cristo, no amor do Senhor. Hoje nós falaremos voltaremos para o início do Salmo 22, onde o salmista ele faz um apelo e ele pergunta ao Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Nós já fizemos uma mensagem acerca desse texto e nós já pedimos, já lemos ele inclusive, mas eu quero voltar a esse texto porque eu quero dar uma mensagem personalizada e eu pretendo que nós possamos sentir esse texto. Quando o salmista ele diz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Isto é, por que me desamparaste? Lembre que o próprio Jesus ele fez menção a este salmo lá no seu infortúnio crucificatório. E por que eu voltei nesse texto? Porque tem uma palavra nele, ou melhor, tem uma palavra de Abacuque que corresponde e colabora para este ensino. E está lá no final do livro de Abacuque, a partir do verso 16, onde o profeta Abacuque ele trabalha com a mesma indagação. Ele trabalha pelo mesmo ensino, isto é, Abacuque, ele diz, em outras palavras, o que o rei Davi falou. Vejamos o que diz Abacuque. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 16 até o final no 19, diz assim: ouvindo eu
Meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu, os meus lábios. Entrou em apodidão os meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que nos atacará. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira decepcione, que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e as ovelhas desmanhadas sejam arrebatadas, e nos currais que não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, regozijarei-me no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Veja, essa passagem, ela tem 4 passagens relacionadas. Temos Salmos 23, 4 e 5, Doutrina e Convênios 122 e 121, temos Salmos 23 e Salmos 22. Essas passagens, elas nos dão, são passagens de lamento, certo? Mas o que o salmista, ou melhor dizendo, o que Abacuque, ele queria nos ensinar falando sobre isso? Sabe, irmãos, antes de ir para a passagem especificamente, eu quero dizer que não é pela nossa força, não é pelas nossas ações. Abacuque aqui, ele está dizendo que ele não tem mais força, que ele não tem mais mantimento, que ele não tem mais amor, ou se ele tem amor, é um amor que não está sendo retribuído. E ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Tal como já disse, se você quiser, volte aí nas minhas mensagens, você vai ver que a gente tem exposições nos 3 capítulos de Jó. Vai ver que eu disse que Jó, ele era alguém fiel, mas ele também revelou-se. Mas no final ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja
o nome do Senhor. Sabe que é muito difícil nós falarmos isso. Bendito seja. No vale, na dor, na angústia. Mas vamos tentar destrinchar aquilo que Abacuque diz. Ele diz que no ventre materno ele se comoveu e ele teve os seus lábios e a sua voz trêmulas. E ele viu a podridão de quem ele é. Quando nós estamos numa posição desfavorável, nós não conseguimos orar como Abacuque, orar como Davi, orar como Moisés. Parece que tem algo que nos tira as forças, mas o texto continua e ele diz: no dia da angústia descansarei. Abacuque está dizendo o seguinte: mesmo na angústia, eu descansarei. Lembra do Salmo 23, onde o salmista ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí você pode dizer assim: mas que maneira estranha de descansar? Que maneira estranha de ter um alívio? Porque o alívio ele não é dor. Alívio é alívio, dor é dor. Mas o salmista e Abacuque também estão dizendo que existe um alívio mesmo em meio à dor. Que existe uma bonança mesmo em meio à tempestade. Lembra-se de Jesus quando ele dormia em meio à tempestade? Agora, os nossos olhos e a nossa mente não conseguem entender isso. Como existe alívio no sofrimento. E o autor, ele continua dizendo que a figueira pode não florescer, que os campos podem não dar resultado, que as ovelhas sejam que as ovelhas, as vacas não estejam lá. Ele disse: mesmo assim me alegrarei, todavia eu me alegrarei no Senhor, regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. E isso que é um paradigma, porque na igreja atual, quando tu tá ruim, quando tu tá triste, é porque tu tem algum pecado escondido. Ou tu não pagou o dízimo,
ou tu não cozinha bem pro teu esposo, ou teu esposo tá faltando em casa, alguma coisa, alguma vez tu tem tentado. Isso que tu diz exatamente o contrário. Às vezes, quando você está mais fiel, é quando você tem as maiores lutas, as maiores provas de fé. Tem gente como eu que beira o ateísmo, que beira o agnosticismo. Mas o Senhor, Ele está dizendo, ainda existe uma figueira para florescer. Ainda existe uma salvação a ser regozijada. Ainda existe campos para serem semeados. Ainda existe esperança. Talvez eu entenda essa live aqui para dar uma mensagem positiva, mas eu precisava falar isso para vocês. E às vezes, irmão, eu preciso falar isso para mim. Quando o profeta, ele está falando, cortei ontem, sim. Quando o profeta está falando, ele não está falando dele mesmo. Ele não está falando do seu sentimento. Ele não está falando da sua vontade, mas da vontade de Deus, dos sonhos de Deus, do projeto de Deus, que é muito mais alto, muito mais elevado que os nossos projetos. Eu, Senhor, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem são os pensamentos os meus pensamentos, porque eu criei tudo, porque eu sei de tudo e você não sabe. Isso aqui é para nos humilhar. É para nos humilhar. Você se lembra da cena de João na ilha de Patmos, quando ele viu o Senhor, ou quando Paulo teve a visão do terceiro céu? E o Senhor disse, ainda a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu vou continuar amanhã porque eu não consigo mais. Mas saiba que eu estou em dívida aqui com o canal, eu sei, mas eu vou continuar amanhã. Só lembre que ainda existe uma luta. Para minha vida, tchau. Talvez não, mas para sua, talvez sim.
E às vezes eu